julgando os 50 melhores jogos de Nintendo Switch 2. Justo ou injusto? Amigos, olha que legal. O Nintendo Switch 2 agora chegou na marca de 50 jogos com uma avaliação de 80 ou acima no Metacritic. Então, eu quero fazer um vídeo diferente com vocês, opinando se eu acho justo ou não essas notas. Tanto a posição no ranking, quanto a nota desses games. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Se você gosta de Nintendo, você já está no canal certo. Aqui a gente cobre análises e guias de tudo que você precisa se você tem ou quer ter um Nintendo Switch, seja o Switch 1 ou o Switch 2. Dá uma força no nosso trabalho aí, deixando aquele like que eu agradeço demais, beleza? Temos algumas regras aqui. Vou falar do primeiro ao 50º jogo e eu vou classificar como: número 1, justo. Número 2, injusto, porque no caso merecia uma nota maior. Terceira opção, injusto, porque merecia uma nota menor. Então sim, são dois injustos. A quarta opção, não merecia estar no top 50. E a quinta opção, não joguei. Vamos conhecer aí esses 50 melhores jogos do Nintendo Switch 2? Vem comigo. Eu quero só lembrar vocês pra nunca pagarem o preço cheio nos jogos, por favor, tá? Quem me segue aqui sabe que a gente faz um trabalho aqui com a comunidade, que é o Nintendo Barato. Tem o site que vocês conseguem ver o histórico de preço. Ah, será que o preço tá bom agora? Ali tem até avaliação, a gente fala se o preço tá bom, se tá ok, se tá ruim. E o site faz uma busca de onde que tá mais barato pra comprar determinado jogo, tá? A gente tem os alertas nos grupos de promoção ali, todos os dias a gente tem. Galera, Metroid Prime 4, por exemplo, custa R$350. A galera tá pagando R$160 no jogo, lá com as nossas dicas. Pokémon Pocopia, R$440. O pessoal pagou 309. Então esse é o trabalho que a gente faz. Ninguém que segue a gente aqui no canal paga mais caro em Nintendo. É só entrar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram ou Instagram, e os links estão na descrição ou em nintendobarato.com.br. Chega mais. Vamos jogar bastante e pagando muito menos, amigos. Deixa eu ajudar vocês aí. Começando por The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Esse é considerado o melhor jogo do Nintendo Switch 2, de acordo com o Metacritic, com nota 96, com 18 análises da versão de Nintendo Switch 2, tá? A versão de Nintendo Switch 1 tem muito mais análises. E esse jogo eu avalio como justo. Essa aqui é uma nota realmente justa, 96. É o que o Tears of the Kingdom merece mesmo. Sim, ele vai ser um jogo nota 100 pra muitas pessoas, mas a verdade é que quase não existe isso, né? E Tears of the Kingdom é o mais próximo que eu conheço ali de ser um jogo perfeito, cara. Claro, ele tem alguns erros, tem alguns problemas, principalmente quando se trata ali da ordem da narrativa, mas não é algo que tira a sua experiência. E cara, quanto mais você se aprofunda nesse jogo, melhor ele fica. Mesmo se você já tivesse jogado Zelda Breath of the Wild, só as partes novas desse jogo, que não chega nem perto de ter no Breath of the Wild, vão te dar pelo menos umas 40 horas de gameplay, tá? Não, você não precisa nem cavalgar no mundo de Hyrule se você não quiser. Você consegue jogar Tears of the Kingdom praticamente inteiro, sem explorar muito o mundo que você conhecia anteriormente. Mas depois que você começa a fazer isso, você percebe que tem muito mais ali pra descobrir do que você estava acostumado antes. Esse jogo é incrível, justo. You are not alone. Link. You are our final hope. Agora vamos pro jogo número 2, e segundo colocado tá Hades 2. Esse aqui tem nota 95, baseado em 54 análises. Ano passado, quando a gente fez o Coelho Awards, tivemos uma certa dificuldade, tá? Porque foi o ano de lançamento de Donkey Kong Bonanza, mas foi o ano de lançamento de Hades 2 também. Pra ser bem honesto e sincero com vocês, Hades 2 merecia ganhar como o melhor jogo. Mas quando a gente fala de jogo do ano, não é apenas o melhor jogo, cara. A gente tá falando também de um jogo que marca as pessoas, de um jogo que toca o coração dos fãs, e Donkey Kong Bonanza era o Donkey Kong que a gente tava esperando depois de muitos anos. Então ele foi o jogo do ano pro nintendista, mas em termos de qualidade, cara, Hades 2 tá na frente. Esse aqui é outro jogo que é o mais próximo possível de impecável. A gameplay é perfeita, a música, a lore, tudo nesse jogo é incrível. Então em segundo colocado, com nota 95, mais um justo aqui nessa avaliação. Death to Kronos. Death to Kronos. Em terceiro colocado tá o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Esse aqui é fácil também. Ele tá com nota 94, com 15 análises pra Nintendo Switch 2. E aqui eu vou ser polêmico com vocês, galera. Olha só. Eu acho que injusto. No sentido de deveria estar mais pra baixo nessa lista. O quê? Bum, o mundo acabou. Coelho, como é que você pode... Cara, vamos lá. Quando a gente faz o nosso ranking pra selecionar os melhores jogos aqui do canal, a gente ia só ter Zelda no top 10, na lista dos melhores jogos de Nintendo Switch, por exemplo. Mas a gente precisa ter alguns critérios
sérios, cara. Eu acho que existindo Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild não precisava estar aqui. Não porque esse não é um jogo absolutamente incrível, cara, mas na minha humilde opinião, Zelda Tears of the Kingdom conseguiu realmente superar o que já era perfeito, cara. Vale a pena jogar os dois, mas se você for jogar apenas um deles, pega logo o Tears of the Kingdom. Dito isso, a nota 94 dele é absolutamente justa, e eu achei até interessante que ele tá com 2 pontos a menos do que o Tears of the Kingdom. Parece que depois que um tempo passou, muitas pessoas acordaram, né? As coisas estão se equilibrando mais justamente. Breath of the Wild foi o jogo da minha vida, cara. A questão é que lançou o Tears of the Kingdom, então eu colocaria outros jogos aqui no top 3, em vez de ficar repetindo franquias e sequências, tá? Calma, não me odeiem, comenta aí a opinião de vocês nos comentários, que esse aqui é um vídeo de discussão. You must save her, my daughter. Em quarto colocado está Hollow Knight Silksong. Esse aqui tem nota 91 no Metacritic, com 21 análises da versão de Nintendo Switch 2. Não fiz uma análise do jogo aqui pra vocês no canal, cara, porque eu joguei ele com muita calma e eu acabei não zerando ele. Eu comprei o Hollow Knight Silksong, né? E quando a gente não tem meio que uma obrigatoriedade de postar um vídeo no canal porque a gente recebeu uma chave, às vezes eu acabo levando mais tempo e colocando outros jogos na frente na fila, mas isso não significa que eu não aproveitei minha jornada do Silksong, pelo contrário. O fato de eu jogar ele com calma fez eu aproveitar ele ainda mais. Silksong é absolutamente, cara, uma masterpiece. Eu acho muito justo, essa é a minha avaliação, justo. Esse é um jogo que acerta em tudo, acerta no preço, todo mundo consegue ter acesso a ele. A gameplay é incrível, quanto mais você joga, melhor você se sente dominando aquele mundo. Ele não tem tanto aquela sensação que o Hollow Knight original tinha de você ficar preso. O controle da personagem é ainda melhor do que o jogo anterior era. Os visuais são lindos, a música é incrível, ele é memorável, a lore desse jogo é interessante, tudo é bom. Justo, galera. Em quinto colocado está Donkey Kong Bonanza. Bonanza pegou nota 91 no Metacritic, com 143 análises, né? Esse tem muito mais análises do que os outros jogos, porque ele é um exclusivo de Nintendo Switch 2, né? Os outros tem para outras plataformas e a maior parte das pessoas fez a análise nas outras plataformas. E a minha avaliação para essa nota de Donkey Kong Bonanza é justa também. Calma que o próximo jogo vai ser injusto, tá? 91 é uma nota merecida. Bonanza é um jogo absolutamente impecável, mas que existem alguns probleminhas técnicos ali que são perceptíveis no jogo, também não atrapalham a experiência, e é uma jornada que é muito 100% videogames, sabe? Você realmente se sente jogando um jogo que te permite fazer o que você quiser, tem muitas atividades diferentes, e quanto mais você joga, melhor ele vai ficando, até, cara, uma finalização ali absolutamente esplendorosa que pega no coração de todo mundo que cresceu com Donkey Kong. Essa era a homenagem dos 40 anos de Donkey Kong que a gente queria, e eles entregaram isso num jogo muito bom, cara. Então top 4 aqui do Nintendo Switch 2, com certeza. Nota mais do que merecia. Agora, o top 5, lembrando, eu não ia colocar o Breath of the Wild, né, perto ali do Tears of the Kingdom. O máximo empatado ali junto e tal, mas o Tears pra mim fica lá. Enfim, o top 5 não é o jogo que tá na 6ª posição ali do Metacritic, que é o Trails in the Sky First Chapter. Ele ganhou nota 90, baseado em 8 análises, e a minha avaliação é que é injusto, que é um jogo muito bom, tá? Eu só não sei por que a galera emocionou dando uma nota 90 pra ele aqui no Metacritic. Eu realmente recomendo demais todo mundo jogar, um RPG muito bom, mas ele não tem gráficos lá tão a par do que o Nintendo Switch 2 pode oferecer. Ele tem um pacing, né, de gameplay um pouco lento, sabe? Às vezes é muita coisa boa, muita coisa acontecendo. Às vezes é um pouco arrastado a história, principalmente no começo. Depois as coisas melhoram bastante, mas o começo tem isso, tá? Ele é um RPG com um orçamento um pouquinho menor, então ele tem diálogos e cenas estáticas, tipo animes que não tem aquele orçamento tão alto. A localização em inglês às vezes é um pouco capenga, tá? Se você sabe japonês, você consegue perceber algumas coisinhas. Ué, eu acho que essa tradução aqui não tá exata. E é um remake um pouco fiel demais, né? Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Então, assim, é um jogo muito bom. Joguem, por favor. Só não merecia estar aqui. E com essa nota 90, podia ser um pouquinho mais abaixo. Go ahead and try to defeat me. Don't ever underestimate a bracer.
Em sétimo colocado no Metacritic temos Resident Evil Requiem. Esse aqui tem nota 90 no Metacritic, baseado em 17 análises. E essa nota, bom, vocês assistiram a minha análise do Resident Evil Requiem, né? Absolutamente justa, cara. Um nota 90 ali, muito merecido. O jogo é bonito, ele tem uma gameplay excelente, a história do jogo é muito cativante, mas ele também não é um jogo nota 100. Ele tem ali alguns probleminhas, cara, mas eu recomendo demais jogar esse aqui. O replay dele é ótimo, depois que você zera, você quer começar imediatamente depois de novo, até porque ele tem mais de uma opção ali de final, então você quer ver como que são os desenrolares diferentes. Justíssimo, galera. Tá aqui, não tem muito o que dizer. Count me in. Raccoon City was where it all began for me. Em oitavo colocado no Metacritic, tem o Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ele pegou nota 89, baseado em 57 análises, foram muitas. Eu avalio que ele está numa posição boa e ele está com uma nota justa também. 89 é justo pra esse game. Ele é muito bonito também, é uma compra que vale bastante a pena no Nintendo Switch 2. Ele também tem alguns probleminhas de pacing, né, que como eu falei pra vocês aqui na minha análise também. Mas é um baita de um jogaço, muito bom, cara. Um dos melhores gráficos do Nintendo Switch 2. Recomendo demais aí todo mundo jogar. Em nono colocado temos Split Fiction. Esse aqui pegou nota 89 também no Metacritic, baseado em 18 análises na versão de Nintendo Switch 2. Cara, eu vou falar, essa avaliação aqui é injusta, porque ele merecia mais, ele tinha que estar mais pra cima nessa lista, esse tinha que ser um jogo 90 a mais. Split Fiction é uma obra-prima, é um jogo quase que impecável. Se não fosse um jogo indie com um orçamento um pouco menor, né, se ele tivesse mais orçamento, até mesmo pra poder deixar a versão de Nintendo Switch 2 e todas as outras versões mais bonitas, né, porque ele não é um jogo exatamente muito chamativo aos olhos ali em nenhuma plataforma, não é feio também, mas cara, ele é videogames do início ao fim. É muito bom jogar esse jogo, você começa a jogar, você não consegue parar, cara, e jogar de dois, dividir essa experiência com alguém é incrível. Ele merecia mais atenção, inclusive no GOTY do ano passado, tá? Eu acho que negligenciaram um pouco esse jogo aqui, ele é bem obrigatório mesmo, joguem Split Fiction. Aí agora a gente chega aqui no nosso top 10, Pokémon Pocopia. Nota 89 no Metacritic, baseado em 72 análises. Tem muita gente que ainda não conseguiu colocar suas análises ali, porque ele é um jogo grande, né? E o pessoal ainda tá jogando pra poder avaliar. E a minha avaliação pra essa nota aqui é injusta, porque ele merecia mais. Esse aqui é tranquilamente top 5 melhores jogos do Nintendo Switch 2. Ele tinha que estar lá no top 5, lembra que eu falei ali dos top 4 jogos? Esse aqui tinha que estar lá no topo, cara. É tranquilamente um dos melhores jogos do Nintendo Switch 2 até hoje. Quando você vai entendendo que esse game não é o que você esperava e ele vai te cativando cada vez mais e você chega no final da história e sua mente tá explodindo, cara, você fala, ok, isso aqui não é um outro Animal Crossing, ele é muito mais do que apenas isso, cara. Ele tem sua própria identidade, suas próprias construções, o jeito que ele agrega ao mundo de Pokémon é muito rico também. Muito bom Pokémon Pocopia, cara. Vou trazer a análise completa em breve pra vocês aqui no canal, mas esse aqui, injusto, merecia estar lá no top 5 tranquilamente. Agora, amigos, que a gente passou do top 10, eu vou dar uma passada um pouco mais rápida nos outros games aqui, falando mais se eu acho injusto, justo, e partindo pro próximo, só pro vídeo não ficar muito arrastado, tá? Mas vocês vão ter a oportunidade também de conhecer quais são os top 50 melhores jogos do Nintendo Switch 2 aqui. O top 11 é a atualização, né, e também o novo conteúdo, Red Dead Redemption and Undead Nightmare. Esse aqui pegou nota 88, baseado em 8 análises ali, e a minha avaliação é que é injusto, merecia menos, não mais. É um jogo muito bom, recomendo absolutamente, mas eu acho que a nostalgia pegou na galera. Ele poderia ter uma nota menor aqui, eles poderiam ter feito um trabalho ainda melhor, né, nessa versão aqui. Mas ainda tá no top 11, que significa que é um jogo muito bom, todo mundo deveria jogar, eu só acho que ele deveria estar mais pra baixo, tá? Pegar uma nota 8 ali, um 8,5, 88, quase 90, calma também. Estamos falando do Nintendo Switch 2 aqui agora, tá? No Nintendo Switch 1 isso era outra história. Em 12º colocado temos Simogo Legacy Collection. Ele tem nota 88 no Metacritic, baseado em 7 análises. Essa eu não posso opinar pra vocês, porque eu simplesmente não joguei. Tanto que nem tem conteúdo desse jogo aqui no canal. Então, dá uma olhada aí. Se vocês jogaram, por favor, deixa nos comentários o que vocês acham aí desse game. Eu não joguei. Em 13º colocado no Metacritic temos Street Fighter 6. Esse aqui tem nota 87 no Metacritic, no Nintendo Switch 2, baseado em 17 análises, e a minha avaliação é que é injusto.
porque merecia mais. Street Fighter 6 é secretamente o GOT, mano. Ele lançou ano passado, tá junto ali com Hades 2, ou aquele jogo que o nintendista deveria prestar mais atenção. É um baita de um jogaço absolutamente incrível. Como que eu não tinha pego pra jogar o Street Fighter 6 ainda, cara? E o fato de você poder ter ele no Nintendo Switch 2, poder levar o fight pra qualquer lugar, deixa essa versão ainda mais especial. E sim, a versão de Nintendo Switch 2, ela é adequada pra campeonatos, ela tá a par com as outras versões. Então, simplesmente joguem Street Fighter 6. Injusto, ele merecia ter uma nota maior. Esse pode ser um 88, 89, 90. Em 14º colocado, temos o Resident Evil 7 Gold Edition. Ele tem nota 87 no Metacritic, baseado em 14 análises, tá? Tenho que dizer pra vocês que essa versão do Nintendo Switch 2 eu não joguei. Olha que curioso, tá? Eu joguei o Resident Evil 7 originalmente no Nintendo Switch. Sim, eu morava no Japão na época que ele foi lançado e eu joguei ele inteiro na sua versão de cloud, que a gente não consegue ter acesso aqui no Brasil, tá? O jogo em si é incrível, eu recomendo bastante pra todo mundo, é um dos meus Resident Evil favoritos, tá? Mas essa Gold Edition aqui a gente não teve acesso, então eu não posso avaliar aqui pra vocês, não vou dizer se é justo ou injusto essa nota aqui, porque essa nota é baseada na versão de Nintendo Switch 2, tá? Olha que louco, esse aqui é da Devolver Digital. Em 15º colocado temos Ball Pit. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele tem nota 87 no Metacritic, baseado em 7 análises, tá? É um jogo muito louco e eu avalio ele como justo. E eu não vou precisar falar nada, eu vou deixar o Danilinho falar por vocês, porque o vídeo que ele fez já é, ó, maravilhoso sobre esse game. Assiste aí. Nada melhor que um jogo de fazendinha pra desestressar, não é mesmo? Mas já pensou um jogo de fazendinha com roguelite? Onde a gente tá? Onde a gente tá? Red Bull? Então você precisa conhecer Ball Pit. Se você é assim, tô de boa hoje, eu só queria jogar um joguinho pra me distrair, esse é o jogo. Cara, é um dos jogos mais viciantes que eu já joguei. Que é nada mais nada menos que um roguelite de... Eu não esqueci o nome desse jogo. Tá aqui em cima o nome dele e como ele é. E transformar isso no roguelite, cara, que ideia maravilhosa. Aí tu pensa assim, pô, mas vai ser tudo igual, né? Vai bater ali na parede, vai jogar aqui, jogar ali. Não, cada boneco tem a sua individualidade. Cara, um joga só batendo normal, como a gente conhece. Outro é jogando por cima, acertando os caras de trás. Outro vira como se fosse uma batalha de RPG. Cada um tem o seu turno. Se você gosta de uma Vampire Survival, você vai gostar desse jogo. Por quê? Tem a pegada dos poderes, as esferas se transformam, mano. Tem mais de 50, 60 esferas no jogo. E, cara, é só doideira. Olha como é que fica a bagunça aqui. Você pode fundir uma esfera com a outra e formar uma esfera mais poderosa ainda. Você pode combinar dois heróis diferentes e as individualidades deles se unirem. Possibilidades são gigantescas. Menos o Vasco. O Vasco perdeu, não é nada gigante, viu? E a run é mostrado o tamanho nesse negócio aqui, que é dividido em 3 chefes. Aí você vai perguntar, tá, estou vendo um roguelite, cadê a fazendinha? Quando você termina a sua run, você volta pro cenário anterior e lá tá a área para você construir as suas coisas da run que você fez, coletando os materiais. E aí você pode criar muitas coisas, criar casa para novos heróis, coleta de madeira, de pedra, trigo. E aí tu vai falar assim, mas aí como é que faz? E eles colocaram um jeito sensacional de coleta, que é você jogando os bonecos. E tem que bater nos negócios aqui. Me joga lá pra eu ver, pra mostrar, me joga lá. E é um dos jogos que vai te deixar ali, meu amigo, altamente viciado. Quando você for jogar e quando você se tocar, você vai estar tipo assim. Quer mais informações? Entra no site coelhonews.com. Joga em Ball Pit, que simplesmente a Devolver Digital é igual a Nuntius Games. Aqui, ó, Nuntius Games. Simplesmente só publicam jogos bons, cara. Em 16º colocado, temos o Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack. Esse aqui tem nota 87 no Metacritic, baseado em 7 análises. E eu já digo pra vocês aqui agora, injusto. Ele merecia menos, tá? Por quê? Porque teve pouca melhoria em relação ao original. Esse Deluxe Pack aqui, ele é muito parecido. Ele ainda tem os mesmos problemas de performance que tem no Nintendo Switch 1, o que não deveria ter no Nintendo Switch 2, tá? Eles fizeram um trabalho bem pequenininho aqui pra poder relançar esse jogo no Nintendo Switch 2. Eu não acho que merecia estar aqui nesse top aqui não, tá? Poderia estar até abaixo ali do top 20 tranquilamente. Mas é um jogo muito bom, se você gosta, não se importa, né, com esses problemas, vai lá e seja muito feliz, eu acho que vocês vão curtir. Em 17º colocado, Final Fantasy Tactics, The Ivalice Chronicles. Esse pegou nota 87, tá? Baseado em 16 análises. Eu avalio que essa
essa nota aqui é justa. Eu cheguei a fazer um vídeo pra vocês aqui do Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles no canal, e foi uma nostalgia muito grande poder jogar esse jogo. Eu acho que eles poderiam ter dado um trato visual um pouquinho melhor. Eu entendo que o que eles quiseram fazer era remeter realmente à sensação do gráfico da época que o jogo foi lançado originalmente, tá? Isso não significa que tá feio, não. É só uma preferência pessoal mesmo. A gameplay tática dele ainda é muito imbatível. Você jogar ele agora num videogame da Nintendo que tem os Final Fantasies, né? Significa que você tem a oportunidade de jogar os jogos dos personagens que você vai ver aqui dentro desse jogo. Na época que ele lançou pra PlayStation 1, a gente não tinha muita conexão emocional com aqueles personagens, né? Pelo menos não no mundo Nintendo. A história ganhou um peso novo, tiveram melhorias modernas sem estragar a essência do jogo. Ele só não chega numa nota maior porque ele é fiel demais em alguns aspectos ruins, né? Ao jogo clássico original. Faltou alguns conteúdos, né? Do War of the Lions, como eu falei pra vocês no meu vídeo. Mas enfim, eu falei que eu ia falar mais rapidinho aqui. Nota 87 é justa. Talvez um pouquinho abaixo, poderia ser um pouquinho menos, mas de modo geral justo. Aqui eu quero fazer mais uma pausa pra falar pra vocês que no Metacritic, o jogo que tá em 18º colocado, ele é de novo o Street Fighter 6, porque tem algumas versões diferentes, né? E a versão que tá aqui é a versão com todas as DLCs. Então eu vou pular esse aqui porque ele já foi julgado e aí a nossa lista vai ficar um pouco atrás da do Metacritic, tá? Então em 18º colocado, que no Metacritic tá em 19º, mas aqui em 18º, afinal de contas, sendo justo aqui é o mesmo jogo, Mario Kart World. É, cara, a Nintendo surpreendeu, não tão positivamente, eu acho, né? Ganhou nota 86, baseado em 132 análises. Eu amo esse jogo, ele é um jogo que eu jogo até hoje, é um jogo que todo mundo que comprar vai jogar durante muitos anos. Mas eu acho que a expectativa era demais. A gente ainda tá esperando mais, inclusive, mais conteúdo. Eu acho que, eventualmente, com o tempo, a nota desse jogo vai aumentar. Por enquanto, 86 para Mario Kart World é justo. A gente esperava que um novo Mario Kart, depois de tantos anos, né? Foram 12 anos depois do Mario Kart 8, deveria ter uma nota maior. Era a expectativa, mas não é o que aconteceu. Vamos ver se eles surpreendem a gente e mudam o jogo mais pra frente. Mas, por enquanto, justo essa nota de 86 pra esse jogaço, que eu também recomendo que todo mundo jogue. Só não espere um jogo 90 a mais. Em 19º colocado, Deltarune. Esse aqui é do mesmo criador ali de Undertale. Se não me engano, se passa no mesmo mundo. Me corrijam aí nos comentários, tá? Eu particularmente não joguei. Eu acho que o Pedroca aqui na equipe jogou. Ele tem nota 86 no Metacritic lá, baseado em 8 análises, tá? Olha, o que eu posso falar pra vocês é que eu acho que, apesar de eu não ter jogado, né? Esse aqui não deve ser top 50. Ele não deveria estar no top 50 porque o jogo tá incompleto. Faltam capítulos pra poder lançar. Então, eu não sei como que o pessoal coloca ele. Talvez eu esteja entendendo alguma coisa errada aí sobre Deltarune. Talvez eu esteja sendo injusto. Aí vocês deixam pra mim aqui nos comentários. Mas, enquanto isso, eu vou deixar aqui. Já que faltam uns capítulos, eu não acho que tinha que estar no top 50. E o nosso top 20 aqui é ele. Dragon Quest 1 e 2 HD 2D Remake. Ele tá com nota 85, baseado em 30 análises, tá? E a minha avaliação é injusto, porque merecia menos. Eu não acho que ele precisa estar 85, não. Dava pra ser menos. Eu acho que as pessoas, pô, é um grande clássico, gostamos muito de Dragon Quest, é um jogo histórico, né? Um remake muito esperado. Mas, galera, honestamente pra gente aqui, o jogo não tá em português. Eu acho que a Square Enix mandou muito mal nisso. E, assim, o 2, pô, topíssimo. Agora o primeiro, cara, ele realmente é muito fiel ao clássico. E ele tem os problemas de um jogo clássico, né? Os problemas de grinding, os problemas que tinha lá no passado. Eles melhoraram algumas coisas, mas eu ainda acho que ele poderia ser bem melhor. Então, eu acho que é injusto, porque merecia menos. Dá um nota 8 aí, um nota 70, 78, sei lá. Mas 85 eu acho que poderia ser menos. Em 11º colocado, temos o Yakuza 0 Director's Cut. Esse aqui pegou nota 85 no Metacritic, baseado em 45 análises. Jogo que me surpreendeu, eu não tinha jogado os originais. Pra mim, essa nota é justa. Muito legal. Realmente recomendo vocês jogarem, tá? Em 22º colocado, temos o Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Ele pegou nota 85 no Metacritic, baseado em 43 análises. E a minha avaliação é que é injusto, porque merecia mais. Esse jogo merecia mais, esse tinha que ser 90 a mais. Lá pra cima, taca ele lá pro top 10. Um dos melhores jogos do Nintendo Switch 2, um dos melhores jogos em geral. A versão que ele tá hoje em dia é muito boa. Essa aqui, ela inclui a DLC também. A DLC é até melhor do que a história base do jogo. Sério, vai ter jogaço, galera. Simplesmente joguem. Injusto. Merecia estar mais pra cima esse aqui. Você tá maluco que você vai colocar Deltarune, Final Fantasy Atelier Ryza na frente do Cyberpunk? Pô, Metacritic às vezes é sabor justiça, né, mano? Esse aqui não tá, não.
Tinha que ser mais. Em 23º colocado, Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Pegou nota 85 no Metacritic, baseado em 10 análises aqui. Eu adorei essa coletânea. Pra mim, avaliação justa. É um 85 justo mesmo. Tá muito bem posicionado ali. Joguem, cara. Eu adoro. Principalmente a versão de Nintendo Switch 2, que permite você jogar no modo portátil, que eu acho que é a melhor forma de jogar esse jogo. Joguem, joguem. Muito bom. Em 24º colocado, Dynasty Warriors Origins. Jogamos esse aqui também, 84 no Metacritic, baseado em 18 análises. Nota justa. Ele é um nota 84 mesmo. A batalha dele é bem legal. Provavelmente os próximos Hyrule Warriors ou os outros spin-offs ali vão pegar algumas coisas desse aqui. 84 é justo pra ele. Em 25º colocado, Skate Story. Esse surpreendeu demais. Nota 84 no Metacritic, baseado em 10 análises, tá? Avalio justo, tá? Por que eu falei que surpreendeu, mas eu avalio justo? Porque eu esperava menos. Mas esse jogo é muito top, cara. É um 84 tranquilo. E a Devolver Digital, como eu falei, não erra. Joguem, mano. Skate Story é muito interessante. Em 26º colocado, Super Bomberman Collection. Tem nota 84 no Metacritic, baseado em 11 análises. Eu avalio pra vocês como justo. É um jogo justo. Essa coleção tá muito legal, tem bastante jogo e ela tá bem nostálgica, com muitas funcionalidades e tudo que a gente espera de uma boa coleção, tá? Em 27º colocado, Dragon Quest VII Reimagined. Ele pegou nota 84 no Metacritic, baseado com 29 análises. Eu acho que essa nota é justa. Esse jogo é melhor do que o Dragon Quest 1 e 2 HD 2D Remake, tá? Eu acho que ele tinha que estar mais pra baixo, como eu falei, mas esse aqui eu acho justo. Uma nota 84 aqui. O outro tinha que estar 80, abaixo dele. A Square Enix tá on fire no Nintendo Switch 2, já lançou um monte de jogo, né? Tanto que o número 28 aqui, o 28º, é o Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Nota 84 no Metacritic, baseado em 59 análises. É bem parecido com a nota que a gente deu pra ele aqui no canal. Então eu avalio como justo, tá, amigos? Sim, eu sei que tá numa sequência grande aqui de justos e o próximo também é, mas o outro não. Não tô tentando causar emoção aqui não, cara. Às vezes o Metacritic acerta mesmo. Em 29º colocado, Reanimal. Nota 83, baseado em 13 análises aqui. Os dois irmãos ali vão pro inferno nesse jogo, cara. É uma nota justa. Esse jogo é bem interessante, ele merece estar nesse top 50 aqui. O pessoal acertou na avaliação desse, tá? Mas erraram no próximo, porque em 30º colocado a gente teve Kirby and the Forgotten Land Nintendo Switch 2 Edition mais Star Crossed World. Esse jogo pegou nota 83 no Metacritic, baseado em 82 análises. E a minha avaliação é que é injusto, porque merecia mais. Esse jogo é excelente. Eu já gostava muito do Kirby The Forgotten Land, ele rodando numa resolução melhor e num frame rate melhor no Nintendo Switch 2, cara, agregou demais a gameplay do jogo. Afinal de contas é um jogo com muitas coisas acontecendo, né? Um jogo de plataforma ali, é muito bonito. Agora o Star Crossed World, ele explodiu minha mente, cara. O jeito que eles conseguiram fazer os novos power-ups funcionarem dentro daquele mundo e o jeito que eles conseguiram transformar o mundo pra terem novos desafios foi muito bom, cara. Merecia estar mais pra cima nessa lista aqui. Eu acho que talvez a galera tenha se chateado um pouquinho, porque o conteúdo poderia ser um pouco mais longo, mas o que tá ali, pô, é muito bom, cara. E agora chegamos aos 20 jogos finais aqui da lista do Top 50. Vou dar uma passadinha mais rápida agora com vocês. Começando com o 31º colocado, Story of Seasons Grand Bazaar. Ele pegou nota 83, baseado em 33 análises ali. É uma nota justa. Eu realmente recomendo bastante esse jogo aqui, tá? Ele é muito gostoso. Você passa horas. Tá querendo um cozy game de fazendinha, bem clássico e mais barato? Joga esse aqui, cara. Você não vai se arrepender. É muito fofo esse jogo. Em 32º colocado, Yakuza Kiwami 2, com nota 83 no Metacritic, baseado em 21 análises aqui. Também nota justa, tá? Toda essa série Yakuza nessa faixa de notas aqui acaba sendo bastante justo, porque é uma série bem boa, tá? Então, joguem essa série Yakuza. Eu não tinha jogado antes do Nintendo Switch 2 e me surpreendi. Olha o meu queridinho aí em 33º colocado, Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition. Nota 83, baseado em 31 análises. E eu acho que a galera tá maluca, cara. Isso aqui é claramente injusto. Ele merecia bem mais. Lembrando que esse aqui é top 3 melhores jogos pra mim do Nintendo Switch original, tá? Esse aqui tinha que estar lá no top 10 fácil. A Nintendo Switch 2 Edition agrega muito, tem muito conteúdo legal novo, e Animal Crossing New Horizons é simplesmente uma masterpiece. Não sei o que tá fazendo aqui nos 33. Taca ele lá pra cima. 34º colocado, Hogwarts Legacy, com nota 82, baseado em 17 análises.
Nota justa também, é mais ou menos por aí mesmo que a gente pode esperar desse jogo. Talvez eu desse um pouquinho menos, uma nota 80 ali, mas tá bom, tá na faixa. 35º colocado, Grid Legends Deluxe Edition. Mais uma vez, maluquice, pô, isso aqui tinha que estar mais pra cima. Eu nem falei a nota dele ainda. Nota 82, baseado em 11 análises. Normalmente, no Metacritic, quanto mais análises tem, menor é a nota, mas eu acho que se tivesse mais análises desse aqui, as notas seriam maiores. O jogo é muito bonito e ele é muito bom. Recomendo bastante se você gosta de carro, pega esse jogo aqui. Em 36º colocado, Is X Proud Nordics, com nota 82 no Metacritic, com 9 análises. Também é um action RPG muito bacana. Recomendo, nota justa. 82 é justo pra esse aqui, dá pra perceber ali. É um ótimo jogo também, um JRPG com um orçamento um pouquinho mais baixo. Joguem o Is aí, que é um baita de um jogo muito bom. E aí temos em 37º colocado, Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Ele tem nota 82 no Metacritic, baseado em 22 análises, tá? Ele tá disponível também pras outras plataformas. Eu até diria que é uma nota justa pra esse game aqui, tá? Por quê? O jogo em si, ele merece mais. Ele poderia estar mais pra cima. O lance é que a versão de Nintendo Switch 2 não foi tão bem trabalhada quanto ela merecia. Cara, logo na série Monster Hunter, que costuma acertar tanto nisso, entendeu? Não é que tá ruim, cara. 82 não é uma nota ruim, mas ele poderia ser mais. Ele teria uma nota melhor se essa versão fosse maior. Em 38º colocado, temos o Rune Factory Guardians of Azuma. Ele tem nota 82 com 10 análises, jogo bem diferente. Essa série Rune Factory é muito boa. Esse aqui, ele pegou uma parte, deixou muito mais ação, colocou muito mais história do que o normal. É uma nota justa, um jogo bem 80 aí mesmo. Em 39º colocado, Octopath Traveler 0. Ele tem nota 82 no Metacritic, baseado em 32 análises. E galera, maluquice também, injusta essa nota aqui, cara. Injusto porque merecia mais. Ele tinha que estar mais pra cima nessa lista. Top 10 também não, mas pô, no top 20, no mínimo, ele tinha que estar, mano. Octopath Traveler 0 é uma masterpiece também, cara. Podia estar ali perto dos 90, uns 87, 88. Chegamos no 40º colocado, Yakuza Kiwami. Ele tem nota 81 no Metacritic, baseado em 15 análises, tá? O que eu digo pra vocês é que não é top 50, valio como não é top 50. Porque esse Yakuza, ele fica atrás dos outros dois na lista, tá? Ele é o menos bom do que o 0, do que o Yakuza Kiwami 2. Ele podia estar mais pra baixo ali. Em 41º colocado, Star Wars Outlaws Gold Edition. Ele tem nota 81 no Metacritic, baseado em 27 análises. E é justa nota, tá? Um bom jogo. Lembrando, todos os jogos que a gente tá falando aqui nessa lista, elas estão, né, 80 a mais no Metacritic. Então, só tem jogo de qualidade aqui. E depois dos updates ainda, cara, esse jogo tá bem melhor ainda no Nintendo Switch 2, tá muito bom. 42º colocado, Two Point Museum, com nota 81, baseado em 15 análises. Metacritic acertou mais uma vez. É um jogo bem viciante, que pra passar horas e horas, pra quem gosta de Roller Coaster Tycoon ou esses simuladores, esse aqui é um dos melhores, tá? Pode pegar esse aqui que é sucesso. Em 43º colocado, Inazuma Eleven Victory Road, nota 81, baseado em 8 análises. Pô, galera, poderia ser mais. Eu acho que pouca gente jogou esse jogo no Nintendo Switch 2. Injusto porque merecia ser mais. É um jogo muito bom. E mais uma vez, mano, eu vou chamar o Danilinho. Ele é muito bom, mano. Vou chamar o Danilinho pra poder falar desse jogo pra vocês. O Felipe Coutinho saiu do Vasco, mano. E agora? O que vai ser do futebol? Só Deus sabe! Mas se você quer ver a magia do futebol, você precisa conhecer Inazuma Eleven Victory Road. Ele diz que é um jogo de futebol, mas a verdade é que ele é um grande RPG. E a cada encontro com alguém do time inimigo vira uma espécie de batalha. E aí, meu amigo, é só doideira. Você pode invocar um urso pra parar o cara. Esse jogo é doideira. O chute a gol é só chute de qualidade. Tem de tudo aqui. Toda doideira que você pensar tem nesse jogo. Tem chute com pinguim. Tem invocação de espírito, você pode até usar uma cabra. Você pode melhorar os seus bonecos com feijões, que eles ficam mais fortes. Aí você tem sua party, que é o seu time, e você vai montando ali, estruturando e vai botando mais feijão pra ficar mais forte. Vai botando equipamento, chuteira, cordão, brinco, luva. E dali, calma, tem uma árvore de habilidade no jogo que você pode melhorar o seu chute. Tem um modo história que é basicamente uma temporada de anime, que você vive a história do Mei, esse menino aqui. E se você gosta de anime, você vai se envolver na história, você vai se emocionar. E tem um modo crônica que começa mostrando que o mundo tá acabando, tá destruído. E a única coisa que pode salvar o mundo é o futebol.
E aí você vai jogar todos os jogos que teve na franquia Inazuma. Tudo isso aí é jogo pra você jogar, mano. São rotas que são temporadas do anime. Amigo, divirta-se. E nesse modo tem o modo gacha, que aí você tem incríveis mais de 4.000 personagens pra você conseguir montar o seu time. Mas isso é impossível! E o jogo está, como você deve ter visto aí, em português Brasil, né? E possui crossplay entre as plataformas. Seu amigo dele jogou no PC, você tem no Switch, mano, dá pra jogar uma partida contra. E eu não conheço o Inazuma Eleven, eu conheci com esse jogo. E meu amigo, como um bom fã de RPG, eu estou altamente viciado nesse jogo. Então eu te aguardo no campo para jogar uma partida contra com o meu poderoso time, que eu nomeei de Avassalador. Porque quando ele entra em campo, é pra... Esse moleque, mano, muito bom. Enfim, justo, merecia estar mais pra cima. Em 44º colocado temos o Resident Evil Village, que é o Resident Evil 8, né, a Gold Edition. Ganha nota 81, baseado em 13 análises. Eu não joguei essa versão do Nintendo Switch 2, então não posso opinar. Eu joguei esse jogo no PlayStation 5 na época, gostei muito, tá? Eu daria uma nota maior do que essa pra ele, tá? Mas no Nintendo Switch 2 eu não joguei, então não sei. Capcom, manda a chave aí pra nós, pra gente poder trazer análise aí. Tem muito jogo na fila, cara, eu não vou... Vocês querem? Se vários de vocês pedirem, eu compro e a gente faz a análise pra vocês, tá bom? Deixa pra mim aqui nos comentários. Em 45º colocado, Assassin's Creed Shadows. Ele tá com uma nota 80 no Metacritic, baseado em 18 análises. E a minha avaliação é... injusto, porque merecia mais. Muita gente falou mal desse jogo aqui na época que ele foi lançado. E eu acho que essas pessoas estão erradas, tá? Ainda mais depois dos updates, o jogo, ele tá com gráficos melhores. Melhorou os reflexos, sim. Tem reflexos, tem ray tracing, tem tudo. Tá muito bom esse jogo, cara. Merecia mais, tá? No mínimo ali um 85. No mínimo. Sobe esse aí, sobe. Em 46º colocado, temos The Legend of Heroes Trails Beyond the Horizon, com nota 80 no Metacritic, baseado em 11 análises. Eu queria que vocês jogassem mais essa série, tá? É justo. 80. Muito bom. Em 47º colocado, temos o Disgaea 7 Complete, com nota 80 no Metacritic, baseado em 15 análises. E essa aqui eu tenho uma opinião pra dar pra vocês. Justo. Avalie como justo. Ele é o 7, pra vocês que não sabem, é o Disgaea moderno mais legal. E essa aqui é a versão completa. 80... Pô, justo. Eu sei que o gráfico engana um pouco, muita gente não gosta muito, mas joguem, é justo. Em 48º colocado, Scott Pilgrim EX, com nota 80 no Metacritic, baseado em 11 análises. E, galera, então, não é top 50, tá? O que não significa que é ruim, é bom, só não é top 50, podia tá mais pra baixo aqui na lista, tem outros que poderiam estar pra cima, não é top 50, mas é bom, joguem. Sim, faz de conta. Se não acredita em mim, ouçam o Danilinho. Beat'em Up é o melhor estilo de jogo pra curtir com a galera, não é mesmo? Eita, foi mal, foi sem querer. Peraí, onde você tá me levando? Eu não quero visitar o Bob Esponja. Você precisa conhecer Scott Pilgrim X. É o novo jogo Beat'em Up do Scott Pilgrim. E é aquele clássico estilo de jogo que junta os amigos pra bater em geral no meio da rua. Você escolhe o personagem entre esses 7 aqui, brabos, 4 que jogam ao mesmo tempo, e cabe a você resgatar os itens da banda do Scott, a Sex Pop Bomb. Ah não, lá vem ele de novo. E é um jogo entupido de referências. Conhece esse aqui, esse aqui e esse. Busque referências por todo o cenário que você vai encontrar coisa muito legal, viu? E o jogo é dividido em 3 inimigos: os demônios, os robôs e os veganos. É sério, o criador coloca os veganos conseguindo poderes por ter uma alimentação diferente. É genial, é genial. E conforme você vai derrotando os inimigos, você vai resgatando novos membros e pode usar eles pra te ajudar. Por exemplo, tem a dupla que cura, tem a galera que vem pra tirar uma foto, e todos eles te ajudam de alguma forma, ou te dando uma armadura, ou derrotando os inimigos. Tem sequência de combo, pegou a referência? E conforme você vai derrotando os inimigos, eles vão dobrando moedas que você acessa as poderosas lojas. Se tem loja de jogo de Beat'em Up, é sucesso. E vai mostrando o que influencia no personagem, força, vitalidade, isso aí. É um clássico jogo de estilo de briga de rua, que você vai caminhando e tem objetivos. Você vai andando por esse mapa e aí tem marcando lá no final. Aí a gente vai lá, pega a missão e aí volta. Derrota um chefe, completa a missão. E o jogo se resume a isso. Mas a diversão com a rapaziada e os easter eggs, as referências que tem no mapa, valem muito a pena. O jogo tem crossplay, o jogo tem game share e o jogo está em português do Brasil. Fala tu, Scott. Brasil!
tem todas as formas possíveis para você poder jogar online com seus amigos. Então vale muito a pena. E se você achar que em algum momento ficou uma bagunça a tela, não esquente, que alguma hora vai aparecer os fãs do Sex Ball Bomb e vão arrebentar ainda mais. Tá bem eles. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, bota um sorriso na bota, anda e bota. Muito bom, né, cara? Ó, se vocês não sabem, a equipe Coelho no Japão, a gente tá produzindo vários outros conteúdos aqui no canal do Coelho News. Entra lá no coelhonews.com, tem o site, né, coelhonews.com, tem o canal aqui no YouTube do Coelho News e lá no Instagram, tá? Vocês podem ver esses videozinhos todos ali lá no Instagram, @CoelhoNewsFeed. Segue nós, mano, se você não tá seguindo, a gente tem uma redação. Hoje em dia, eu tenho aqui o meu canal, onde eu falo as minhas opiniões aqui, mas tem aí a redação, a equipe Coelho no Japão, onde a galera joga e fala de outros jogos e tem outros gameplays e, pô, tá muito legal o conteúdo, recomendo bastante. Siga lá, tá bom? No Instagram, Coelho News Feed, YouTube, Coelho News e no site coelhonews.com tem tudo em texto, as análises, pra facilitar quando vocês quiserem achar alguma coisa que vocês não acharam no YouTube, tá bom? Pra gente fechar, galera, em 49º colocado, Persona 3 Reload, com nota 80, baseado em 35 análises. Injusto! Esse jogo merecia mais. Que jogaço que surpreendeu e explodiu a mente, cara. Pode tacar esse aqui pro top 20 também, top 25 ali. Muito bom esse Persona. Nota 80, cara. Pode colocar pelo menos 85 aí. E no top 50, temos o Fast Fusion, com nota 80, baseado em 31 análises. Jogaço, tá? Mas esse aqui é justo. É 80 mesmo, tá bom? É um F0 que não é F0. É muito legal esse jogo e o gráfico dele é absurdo, absurdo. No Switch 2 é lindo. E aí temos, ainda no nosso top 50, entre aspas, aqui, outros jogos empatados com a nota 80, sendo eles em 51º colocado, Kunitsugami, Path of the Goddess, nota 80, baseado em 15 análises. E aqui eu vou falar pra vocês que é injusto. Esse merecia mais. Esse jogo é muito bom, galera. Pode colocar um 85 pelo menos aqui. Joguem esse game, inclusive, tá? Se vocês não ouviram falar dele, tem conteúdo dele aqui no canal, tem lá no Coelho News, vocês conseguem ler a matéria sobre ele. Baita jogaço, cara. Se informem e joguem. E em 52º colocado, The Disney Afternoon Collection, com nota 80 no Metacritic, baseado em 13 análises. Galera, olha só, não é top 50, tá? Não é. Eu adoraria que o Goof Troop tivesse lá em cima, eles adicionaram ali Goof Troop, mas todos os outros games não são lá essas coisas. Alguns muito bons, outros nem tanto. Não tinha que estar no top 50, mano. Quem tá dando nota alta? Tipo, é por causa do Goof Troop, tenho certeza, porque esse jogo é maravilhoso, realmente. É o melhor cooperativo Super Nintendo. Tá, agora eu que exagerei. Enfim, galera, jogo bom, mas não é top 50, tá bom? Agora, antes da gente encerrar aqui, só de curiosidade pra vocês, pra aparecer nesse ranking, precisa de 7 análises pelo menos, tá? Então, eis aqui alguns jogos que pontuaram 80 ou mais lá no Metacritic, porém, tem menos de 7 análises. Temos critérios aqui nos nossos vídeos, não vou ficar colocando também, pô, não tem nem 10. Tem nem 7 análises, por favor, né? Quis trazer pra vocês aqui os melhores jogos do Nintendo Switch 2 até agora, mas esses jogos também tem boas notas, só não tem notas o suficiente agregadas lá, tá bom? São eles: No Man's Sky com nota 91, cara, esse aqui é até justo, tá? Ele pode ficar lá. Fantasy Life E com nota 86, e eu acho esse aqui injusto, mano, poderia estar... Pô, muito mais. Esse jogo é absurdo, muito bom, muito bom. O Sonic Racing Crossroads com nota 86. Pô, esse aqui podia ser menos, tá? Pode baixar essa nota aqui, velho. É legal o jogo, mas, pô, mano, bota uns abaixo de 80, 70 e pouco. Dispatch com nota 85, não cheguei a jogar, não sei. Fortnite com nota 84, acho que tá justo. The Rogue Prince of Persia com nota 84 também. 4P GP, a gente trouxe conteúdo desse jogo aqui também, nota 81. Poderia estar um pouco abaixo, eu acho. O Mew Memories in Orbit com nota 80. E também Goodnight Universe com nota 80. Vocês gostaram desse vídeo, galera? Muito interessante, quis fazer uma coisa diferente aqui pra vocês, informativo, quero saber a opinião de vocês. Sempre gosto de deixar vocês bem informados aqui, pra saberem onde colocar o dinheirinho de vocês nos videogames, tá? Agora eu quero pedir a opinião de vocês. Diga pra mim aqui nos comentários, não acaba o vídeo ainda, calma. Manda pra mim aqui nos comentários qual foi a maior injustiça desse vídeo, dessa lista, e qual foi a maior injustiça que eu cometi. Breath of the Wild não vale. Tá bom, vale sim, se você acha que foi isso, pode falar. Agora eu quero saber qual jogo que deveria estar nessa lista e não tá. Eu vou escolher 3 aqui, ó. Vocês estão vendo a lista aí na tela. Vou escolher 3 deles que deveriam estar nessa lista e não tá. Primeiro, Metroid Prime 4. Pô, ele poderia estar sim na lista dos top 50 e não tá. E eu achei isso maluquice. Pokémon Legends também, acho injusto. Ele poderia estar, mas não está. E o Xenoblade, meu irmão. Pelo amor de Deus, como é que o Xenoblade Chronicles X não tá? Esses são os meus, tá? Eu poderia colocar Raidou ali também, tá? Esses são os meus. O Super Mario Party Jamboree do Nintendo Switch 2 eu não botei, repararam? Lembra que eu dei uma avaliação meio ruim pra ele? Mas enfim, os meus 3 são esses aí. Olhem pra lista aí que tá aparecendo na tela e comentem o de vocês. Quais são as injustiças que deveriam estar no top 50 dessa lista e não estão? E deixa pra mim
aqui nos comentários, belezinha? Se curtiu, deixa o likezão, já se inscreve aí se você não tá inscrito, tá dando mole aqui. E se você não tiver o sininho de notificações ativado, você vai perder outros conteúdos úteis pra você que é dono de Nintendo Switch. Então, aqui no canal, tenha o sininho ativado, tá bom, meus amigos? Lembrando, não pague preço cheio nesses jogos aqui. Entre nos grupos do Nintendo Barato, o QR Code tá aí na tela, os links estão aqui na descrição também. Eu não deixo ninguém que me segue pagar caro nos jogos da Nintendo, tá? É só você seguir as nossas recomendações por lá. A galera que é esperta, não compra jogo mais fora do Nintendo Barato, economiza muito mais, tá comprando muito mais jogo hoje em dia e aumentando também a coleção, né? Porque paga muito mais barato mesmo. Então, entrem lá, não esqueçam. E o mais importante de tudo, sejam gentis com as pessoas, porque essa é uma qualidade super legal que a gente tem aqui na nossa comunidade, galera. Então, tamo juntasso. Ó, os links do Nintendo Barato estão bem aqui. Vou deixar pra vocês aqui, ó, nossa playlist de análises. Dá uma olhadinha. Às vezes tem algum jogo ali com uma análise mais aprofundada que você queira ver, dá uma olhadinha por lá, tá bom? E o canal do Coelho News, se você não tá inscrito ainda, se inscreve lá, acompanha a gente por lá também, tá bom? A redação aqui da equipe Coelho no Japão. Porque agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!